Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a segunda aula do curso de Playwright básico e automação de testes. E hoje a gente vai fazer uma aula de primeiros passos da ferramenta e como instalar, como rodar nossos primeiros testes. Pessoal, antes de começar a aula, eu queria deixar você à vontade para aumentar a velocidade do vídeo para 1,5, 2x, caso você ache que eu estou indo um pouco devagar, porque eu estou fazendo mais devagar para quem não tem experiência com o Playwright ainda, beleza? Então é isso aí, vamos para a prática. Eu queria apresentar para vocês os pré-requisitos que são necessários, né, para fazer esse curso básico. No caso, é necessário que você tenha lógica de programação, tenha estudado alguma linguagem e, no caso, a gente está fazendo aqui o curso usando JavaScript e TypeScript. Então, o conhecimento básico da linguagem e lógica de programação em cima dessas linguagens vai ser necessário para poder entender o curso aqui e como fazer automação. Inclusive, essa é uma recomendação que eu dou para você que está estudando automação de testes. Se você está pulando para esse vídeo e não sabe lógica de programação ainda, eu te recomendo ir para algum vídeo de lógica de programação ou algum curso de lógica de programação primeiro, porque é necessário que você saiba programação primeiro, né, a lógica primeiro, para depois fazer um curso de automação de testes. Não pule etapas, é a minha recomendação para vocês. Além disso, depois de aprender JavaScript ou TypeScript, o que eu recomendo vocês é ter conhecimentos básicos de Node, JS e NPM que vão ser usados aqui. O NPM não é tão difícil, é, mas o Node.js é importante ter o básico dele também para a gente começar o curso hoje, tá bom? Bom, pessoal, falando os pré-requisitos do nosso curso, então vamos iniciar, né, o curso nosso e dar os nossos primeiros passos. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta onde a gente vai iniciar os nossos testes, né, onde a gente vai instalar o Playwright. Para isso, a gente vai abrir, no caso, um editor, né, na verdade, no caso aqui a gente vai usar, eu estou usando o Git Bash, você pode usar um terminal de sua preferência aí para isso. E eu vou navegar até alguma pasta aqui minha. Eu vou navegar para essa pasta e vamos criar uma pasta com o comando mkdir aqui, que vai chamar aula 2. Vamos entrar dentro dessa aula. E agora a gente vai instalar o Playwright, pessoal. Para a gente instalar o Playwright, a gente vai escrever npmi @playwright teste. Dado isso, a gente já tem aqui nosso arquivo package.json, né? Que foi criado com a especificação, né, do Playwright e também as pastas, as dependências dele. E pessoal, o que a gente pode fazer, né, para facilitar um pouco para quem está fazendo a primeira vez, a gente pode escrever esse comando aqui também, ó, npm init playwright@teste, está dentro da documentação do Playwright, tá bom? Na parte de instalação aqui. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu escrevo isso. Quando eu escrevo isso, ele vai criar já uma configuração básica do Playwright e criar alguns arquivos de exemplo de teste para a gente. Então a gente quem escolhe, né, se a gente quer fazer com TypeScript ou JavaScript, né? Vamos usar no caso, opa, eu errei aqui. Eu quero usar no caso TypeScript para o nosso caso. A gente vai colocar as pastas end-to-end dentro da pasta teste, né? E a gente não vai adicionar nenhum GitHub Actions e a gente vai instalar os browsers, porque a gente também tem que instalar uns browsers do Playwright. Então a gente aperta o Y maiúsculo aqui e ele vai fazer toda a instalação para a gente. Prontinho. Agora, pessoal, a gente pode vir aqui em qualquer ideia que a gente tenha e abrir, né, aquela pasta que a gente criou. No caso, vou abrir essa pasta aqui, que é a pasta que a gente instalou o Playwright. E como vocês podem ver aqui, além daquele arquivo package.json que a gente
tem, né, com tudo que precisa. Ele também instalou para a gente, na verdade adicionou, né, o arquivo gitignore e as configurações básicas, né, do Playwright aqui para a gente. Depois a gente vai explorar melhor esse arquivo aqui de configurações básicas. Então, por enquanto a gente não vai utilizar ele. E aqui ele deu dois exemplos. Ele ainda criou dois arquivos de exemplos de teste, né? E outro arquivo aqui dentro daquela pasta testes também. Tanto um arquivo quanto o outro, eles são arquivos apenas de exemplo com testes pré-feitos que eles apontam ali para a página do Playwright. Mas a gente vai apagar eles e vai começar um do zero, tá bom? Então a gente vai apagar esse arquivo example aqui e a gente vai fazer um teste do zero para vocês verem como é, beleza? Então a nossa bíblia, pessoal, do Playwright, eu diria, é a documentação dele. Se você ainda não sabe, não consegue pelo menos entender inglês, eu diria para você usar a documentação dele em inglês mesmo e traduzir com o Google Tradutor, mas evitar usar aquela função automática do Google Chrome, tá bom? Para você treinar seu inglês, você se esforçar para conseguir ler melhor as coisas, tá bom? Então a gente vai aqui clicar nessa aba Writing Tests, que é escrevendo testes, né? E aqui ele tá dizendo para a gente, né, que os testes no Playwright são simples, né? A gente performa ações e depois a gente verifica o estado, né, das coisas que a gente escreveu, né, das ações. Então a gente vai começar agora com o primeiro teste nosso, né? Que ele, na verdade, já deu aquele exemplo, né? Daquele arquivo que ele já criou. E a gente vai fazer também aqui do zero, né? Então vamos escrever aqui teste, abre aspas, abre parênteses e abre aspas. E a gente vai colocar aqui, vamos escrever assim, acessando página do Playwright. Aí agora a gente vai chamar uma função async aqui dentro. Muito bem. E aqui dentro, pessoal, a gente vai escrever o nosso teste. Uma coisa interessante sobre o Playwright Teste que eu falei para vocês é que é muito simples iniciar os testes no Playwright. A gente pode apenas vir aqui dentro desse callback que a gente tem do async aqui, abrir e fechar essas chaves e escrever page aqui dentro. Essa page, pessoal, eu vou explicar depois para vocês o que é, mas ela é uma fixture, a gente chama de fixture. O que quer dizer isso? Ela é um objeto, né, do Playwright que ele já vem instanciado, ele já vem criado para a gente, englobando, no caso, um browser. Então a gente já tem aqui um browser que ele foi criado, ele já vai abrir, né, quando a gente chamar essa fixture page, ele já vai abrir o browser nosso e a gente pode enviar comandos para o browser performar ações aqui e tal, de modo muito simples. Então, realmente a configuração dele é muito básica. Então, aqui a gente pode escrever, por exemplo, await page. A gente vai escrever uma função dele que é a goTo. A função goTo ela vai para navega, né, para alguma página que a gente quer. Então, aqui eu coloco uma URL. Então, no caso, eu vou colocar a URL aqui do Playwright, que é playwright.dev. E na verdade a gente não vai apontar para Java, vamos clicar no Node mesmo. A gente só cola aqui. E o que acontece, pessoal, quando a gente rodar esse teste? Para rodar, na verdade, a gente só vem aqui e escreve npx playwright test. E ele vai rodar todos os testes nossos. Mas lembrando que a gente tem uma outra pasta aqui, ó, que é aquela de exemplos de teste. Então, para não confundir aqui, a gente vai deletar esse arquivo. Também essa pasta. E agora a gente vai rodar os testes nossos. Agora uma coisa para a gente observar, pessoal. Observem os testes, vocês perceberam que ele não abriu nenhuma página? E isso é porque o modo que ele está configurado para rodar é o modo headless. E o modo headless é aquele modo em que ele não abre nada. Então, para a gente mudar isso, para a gente poder ver os testes sendo executados, a gente vem aqui, ó, a gente vem na configuração do Playwright e dentro
desse parâmetro use, a gente vem aqui e escreve headless e escreve false. A gente vai dar um false aqui e vai mandar executar os testes de novo. Salvei o arquivo. E agora ele vai abrir. Ele vai abrir os 3 browsers de modo muito rápido, né? Ele apenas abriu as páginas e depois fechou, ele não verificou nada. E aí ele executou os 3. Aqui, pessoal, ele vai mostrar para a gente um reporte. Um reporte dos testes no caso. Ele já faz isso depois. E a gente vai abrir eles aqui só para vocês verem como que é esse reporte dos testes. Então ele vai criar isso aqui automaticamente. A gente não tem que implementar isso aqui. Quando a gente clica, ele mostra o que aconteceu, né? Os passos que ele executou. E aqui ele só mostrou que a gente foi para a página Playwright Dev e pronto. Beleza? Bom, pessoal, depois que a gente viu aqui os browsers sendo abertos, né? E tudo mais, a gente vai fazer agora a segunda parte, que é a parte de fazer o expect, da gente ver se algo está aparecendo na página. E vocês vão ver que isso é muito fácil de ser feito no Playwright. O que a gente faz para isso? A gente vem aqui e escreve await expect. E dentro aqui do expect, a gente vai colocar o que a gente quer verificar. No caso, dentro da página aqui do Playwright, vamos verificar esse texto aqui. Ó. Eu quero verificar se esse botão aqui, Get Started, está presente na página. E aí a gente tem vários modos, no caso de apontar para descobrir como que esse botão existe aqui. Dentro da documentação, se a gente escrever, procurar aqui por locators, a gente pode clicar aqui e ele vai dar para a gente várias funções que já existem no Playwright que a gente pode usar para localizar algum elemento na página. E quando a gente tem um elemento que ele, na maior parte das vezes, ele é único, no caso aqui a gente tem o botão Get Started e ele é único, a gente pode usar a função getByText. Então é essa função que a gente vai usar. A gente volta aqui no nosso código e escreve aqui dentro do expect page.getByText. E aí aqui dentro a gente simplesmente abre e fecha parênteses e coloca dentro qual que é o texto que a gente quer verificar na página. No caso é o texto Get Started. Olhando aqui, não, é esse texto. Se a gente quiser ter certeza, a gente pode vir aqui usar essa ferramenta do browser e ver qual que é o texto ali, né? Ele está como Get Started, na verdade ele está com S minúsculo, eu vou colocar assim. E depois que eu fecho parênteses, eu vou escrever ponto e eu vou escrever to be visible. Isso quer dizer que eu vou verificar. Quando essa página estiver aberta, eu vou procurar por um elemento que tem o texto Get Started e vou verificar se ele está visível na página, porque pode ser que o elemento ele esteja dentro aqui do nosso HTML, mas ele não está visível para a gente. Então, no caso, a gente vai vir aqui e verificar. Eu vou salvar o arquivo e vou executar o teste para vocês verem. É só aqui a gente rodar o comando de novo. Ele vai abrir os 3 browsers. Abrir de modo muito rápido e já, no caso, mostrou, né, já terminou os testes. Eu posso vir aqui ver o report se eu quiser. Então, só venho aqui, eu dou um copiar e um colar. Ele vai abrir para mim já no caso, o nosso report. E aí ele verificou, ó. Ele verificou. E nosso teste passou. Beleza, pessoal? Então esse é um teste muito simples que a gente fez. A gente tem várias outras maneiras de fazer o teste, mas de início eu queria mostrar para vocês como que a gente pode escrever um teste do zero aqui. Beleza? Bom, pessoal, então resumindo, o que a gente pode ver dessa aula? A gente viu duas coisas. A gente viu ações, que no caso são as ações que a gente pode executar com uma fixture, que por exemplo, visitar uma página ou localizar um elemento. E a gente também viu
os asserts, né, que são as verificações, que no caso é usar o expect para ver se algo está funcionando. Então, a gente poderia aqui separar, né, a gente pode colocar assim, actions aqui, né, ações, e aqui a gente pode colocar verificações, né, ou expects, vou colocar expects, verificações aqui embaixo. Uma coisa que eu não expliquei aqui, que é importante para vocês entenderem, pessoal, é que o Playwright ele trabalha com locators. O que são locators? Isso aqui é um locator. Locator, no caso, é um objeto que a gente usa para localizar um elemento, né? Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável nova que chama botão, por exemplo, botão get started. E eu posso colocar aqui que essa variável, né, essa const, na verdade, ela vai valer o valor desse page.getByText aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse botão, né, Get Started vai ser o locator, né, que vai ser localizado a partir do texto Get Started. E aqui dentro eu posso simplesmente vir, né, e colocar aqui dentro, né, o nosso locator para verificar, tá bom? Então isso aqui é um locator que a gente pode usar, tá bom? Então, se a gente for vir, pessoal, aqui na nossa documentação, a gente vai ver que a gente tem as ações do Playwright, né, que ele deu alguns exemplos, que é a navegação, e a gente tem as interações, né, igual eu acabei de citar, a gente pode criar um locator, né, e a gente tem várias maneiras de criar um locator. A gente pode pegar por roles, por exemplo, das tags do HTML, então a gente pode pegar apontando para links, que seria outra maneira, porque isso aqui também é um link, né, esse botão. Ele é uma tag A, né, do HTML, e então ele também pode localizar a partir disso. Se a gente clicar aqui nesse botão, né, Locators API, ele dentro da nossa documentação, ele já tem um quick guide aqui bem rápido para a gente ter uma noção de como a gente pode localizar os elementos. Eu não vou passar por todos eles agora, porque são bastante coisa, mas basicamente é isso, tá bom? E a partir do momento que a gente cria um locator, pessoal, a gente também pode fazer ações, que não é o que eu fiz aqui, por exemplo. Aqui a gente criou um locator que ele vai localizar aquele botão Get Started. A partir do momento em que eu crio um locator, eu posso fazer ações nele. Então eu posso escrever, por exemplo, aqui botão get started ponto click, e o Playwright vai clicar naquele locator que eu acabei de criar. Tanto para clique quanto para várias outras coisas. A gente tem várias ações que a gente pode fazer básicas, né? Então uma delas é usar o check para checkboxes, clicar em elementos, a gente pode dar uncheck em checkboxes também. A gente pode passar o nosso mouse por cima, igual eu estou fazendo aqui agora. Se a gente tiver um input, a gente pode inserir informações dentro dele, né? Por exemplo, igual eu faço aqui, ó. Vem aqui, isso aqui é o input, então eu posso colocar textos aqui, né? Posso fazer isso. Ou eu posso focar no elemento, né? Que é a mesma coisa de vir e clicar, né? A gente foca no elemento quando a gente clica nele. Ou a gente pode apenas usar uma função para pressionar uma tecla. Ele vai simular quando a gente estiver pressionando uma tecla, né? Enfim, a gente tem vários exemplos aqui de ações, e a gente tem os assertions, que foi o que eu citei para vocês agora. E ele usa o Playwright, né, o Playwright Test, ele usa uma biblioteca que chama Expect, que já tem várias verificações que a gente pode usar, né, dentro dele. Então, se por exemplo o nosso locator que a gente criou, ele for um checkbox, a gente já pode usar o toBeChecked, a gente pode usar o toBeEnable, no caso de um control field também, né? Ou de um elemento ser visível, que a gente usou agora há pouco, a gente fez esse exemplo. Também a gente pode verificar textos, né, dentro do elemento e colocar qual texto que a gente quer que ele verifique dentro ali. Enfim, a gente tem muitas verificações. A gente pode abrir uma página e verificar se ele entrou na URL que a gente queria. Vamos fazer um exemplo desse aqui agora, por exemplo, para verificar uma URL. Depois que eu clico no botão Get Started, por exemplo, né,
ele vai vir para uma página específica. Então vamos clicar aqui para ver, ele vai vir para a página playwright-dev/docs/intro. Então eu venho aqui depois disso, eu vou mudar agora esse expect e vou colocar await expect, e aí eu escrevo page, e agora eu escrevo aqui, vamos ver como que é a verificação de URL, é to have URL. Então eu escrevo to have URL or URL para os amantes de inglês, e depois a gente vem aqui e coloca a URL que a gente espera dentro. A gente executa o teste agora. Vamos executar o teste mais uma vez e ver se ele vai fazer tudo o que a gente pediu. Muito bem, ele clicou, verificou de um, verificou de outro. E por algum motivo, vamos ver, o Firefox, eu acho que ele não está conseguindo achar o botão Get Started. Não, no caso é o WebKit. O WebKit hoje, pessoal, no caso dos browsers que eu já testei, ele é o browser que mais acaba dando alguns problemas, né? Não é sempre que ele funciona. E aí, para vocês verem, vocês viram que ele verificou várias vezes aqui, ele mostra o que aconteceu. Então, isso tem a ver com o que eu citei no vídeo 1 da introdução, que o Playwright ele não tem ele não espera por um elemento por um tempo específico. Ele tenta várias vezes verificar o elemento, né? E é aí que a gente vê que ele tentou várias vezes, ele scrollou a página para ver se funcionava e por algum motivo, no caso do próprio browser, ele não funcionou. E aí ele falhou, né? Ele deu aqui o problema da falha, ele mostra onde deu problema. No caso, ele não conseguiu achar o botão, e se a gente vir aqui no browser, ele mostra pra gente. Ele disse que houve um timeout porque ele não conseguiu, né, no caso, clicar no botão. E ele disse aqui, ó, o elemento não está estável, né? Então ele tentou várias vezes e não conseguiu. Mas nos outros browsers ele conseguiu, né? Então aqui ele veio, localizou o elemento get started e dentro ali da próxima página que ele foi, ele conseguiu verificar a URL, que seria a URL que vem depois, né? Que a gente clica no botão Get Started. Beleza? Então, pessoal, por hoje, nessa aula é isso. Esse é o nosso canal, Start QA. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é marcosfranco@QA. Se você gostou do vídeo, dá um like nele, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e também continuar seguindo no curso de Playwright básico com a gente. Beleza? Um abraço.